Bom dia a todos. Hoje nós teremos a aula de espelhos esféricos. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, a aula está compreendida em uma parte da teoria, daí depois a revisão da matéria e exercícios. Tá? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: espelhos esféricos, o vestibular, ele cobra de duas maneiras para vocês. Ou ele pode cobrar uma análise gráfica, ou seja, fazer um desenho, e daí a gente descobrir como que vai ficar a imagem usando o desenho, ou então ele pode analisar usando contas. Tá? Então, ou desenho ou contas. Eu tenho que estar craque nos dois, tenho que saber os dois, porque o Enem, por exemplo, ele usa muito desenho, mas eu já vi ele usando conta. Outros vestibulares usam mais contas. Depende do nível de dificuldade que eles querem colocar a questão. Tá? Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Como que eu crio um espelho esférico? Eu pego uma casca esférica, tá? Ela é esférica e ela é espelhada tanto por dentro quanto por fora. Eu corto essa casca esférica e daí eu vou ter duas partes, uma parte interna da casca, uma parte externa, tá? Pontos importantes aqui: centro de curvatura da esfera, o eixo principal, que a gente sempre vai estar analisando um objeto no eixo principal, o raio de curvatura dessa esfera e o vértice, que é esse ponto que incide na casca com o eixo principal. Tá? A parte de dentro é chamada de côncavo, espelho côncavo. A parte de fora é chamada de espelho convexo. Então, os elementos principais: centro da esfera, raio da esfera, vértice e o eixo principal, que a gente vai montar com esses pontinhos aqui. Tá bom? Vamos lá então. O significado do côncavo: concavidade, cavado. O significado do convexo: uma saliência curva, arredondada externamente. Então, nas condições de reflexão de Gauss, que é o que a gente estuda, o ângulo de abertura dessa calota esférica tem que ter um ângulo muito pequeno, menor que 10 graus. Essas condições de Gauss servem para mostrar que o exercício vai poder usar as equações de Gauss. Tá? Raro um exercício que não possa usar as equações de Gauss. Já vi um do ITA que tinha um ângulo maior, daí não tinha como resolver com as equações de Gauss. Então, ó, essa daqui eu tenho uma parte côncava, né? Então, espelho côncavo. Esses risquinhos mostram a parte de trás do espelho. E aqui eu tenho um raio de luz que bate na parte interna. Esses risquinhos aqui mostram a parte de trás do espelho. Então, a parte espelhada está aqui. Esse é um espelho convexo e o raio de luz bate na parte externa. Tá? Então, a gente vai estudar o espelho côncavo e o espelho convexo. Vamos lá. Elementos principais. O eixo principal dos dois, ó, mesma coisa. O raio de curvatura dos dois é a mesma coisa também. O centro de curvatura, que é onde liga o raio até o espelho, né, para os dois. O vértice, como eu tinha comentado, ó, é onde o eixo principal bate no espelho, tanto no côncavo quanto no convexo. E o foco está exatamente no meio aqui. Isso significa que um R tem dois focos. Então, o foco é metade do R. Ó. Foco, foco. E aqui também foco, foco. Então, esse é um elemento importante. O foco é metade do raio. Vira e mexe, o exercício te dá o raio, e só que você só vai usar o foco nas equações. Então, eu tenho que lembrar que eu vou pegar esse número e dividir por 2. Se ele me der o diâmetro, eu vou ter que dividir por 4, né? Porque o raio é metade do diâmetro e o foco é metade do raio. Um ponto importante: o espelho convexo, que é esse carinha aqui à direita, o foco está atrás do espelho, porque a parte espelhada é aqui, ó, do lado esquerdo. Então, o foco do convexo vai ser negativo. Tudo que estiver atrás do espelho vai ter um sinal negativo ali. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bem, os raios notáveis, eles servem para a gente conseguir desenhar. São usados para gerar as imagens nos espelhos esféricos. Existem 4 raios. Desses 4 raios, para desenhar uma imagem, você só precisa de 2. Tem 2 muito fáceis, mas um deles, uma hora a gente não vai poder usar, vai ter que usar o terceiro. O quarto raio a gente nunca usa porque é chato pra caramba para desenhar e geralmente ele gera erro pro aluno, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, espelho côncavo, espelho convexo. Vamos lá. Primeiro raio.
raio que incide paralelamente passa pelo foco. A frase que você tem que gravar é chega paralelo, sai pelo foco. Então, ó, raio chegou paralelo, saiu pelo foco. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui. Ó, raio chega paralelo, vai para o foco. Simples assim. No espelho convexo, o raio não está aqui, né? Aqui é a parte de trás do espelho. O raio está aqui, do lado esquerdo. Então, o raio que estava paralelo usa o foco para ser refletido. Então, raio que chega paralelo sai pelo foco, mas sai, né, vai para fora aqui, né? Ele não entra no espelho, porque o espelho é uma superfície refletora. A luz não passa por ele. Tá? Esse é o primeiro raio, chega paralelo, sai pelo foco. O segundo raio é o contrário desse, ó. Se o raio 1 chega paralelo, sai pelo foco, o raio 2 é, se chega pelo foco, sai paralelo. Simples assim. Voltar aqui, ó. Chega pelo foco, sai paralelo. Tá? No espelho convexo, a ideia vai ser a mesma. Eu vou usar essa informação. Chega pelo foco, sai paralelo, só que o raio de luz, ele está aqui, então ele estava indo na direção do foco, ó. Ele estava alinhado com o foco e daí ele sai paralelo ao eixo principal. Tá? Então, raio 1 chega paralelo, sai pelo foco. Raio 2 chega pelo foco, sai paralelo. Já deu para notar aqui que o espelho convexo é chato pra caramba para desenhar. É verdade. Ele é chato pra caramba para desenhar, mas ele só vai ter um desenho. Ponto final. Enquanto côncavo são 5 desenhos, no convexo é só um. Então é mais fácil até gravar o tipo de imagem que vai ter lá no final do convexo e saber desenhar o côncavo, tá? Que são vários. Então, vamos lá. Raio 3. Esse raio, o raio que bate no vértice, sai com o mesmo ângulo. Vejam que ele chegou com ângulo alfa, saiu com ângulo alfa. Tá? É difícil desenhar esse raio. Tá? Os dois primeiros ali, raio 1 e raio 2, são mais fáceis. Esse ângulo aqui, sair com o mesmo ângulo, o aluno pode errar. E daí a imagem que era para ficar pequena, ficou grande, enfim. Então, cuidado com esse raio, a gente vai ter que usar uma hora, mas cuidado com ele. Aqui no espelho côncavo, bate no vértice, sai com o mesmo ângulo. No convexo, mesma coisa. Bate no vértice, sai com o mesmo ângulo. Então, é o único raio dos quatro que é idêntico no côncavo e no convexo. Tá? Mas, em contrapartida, ele é chatinho de desenhar com esse mesmo ângulo aqui. Lembrando que não vai poder usar transferidor na prova. Raio que passa, o raio 4, que passa pelo centro, reflete sobre si mesmo. Olha só, o raio passou pelo centro e bateu no espelho, volta por ele mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Raio passa pelo centro, volta por ele mesmo. Tá? E no espelho convexo, ó, o raio que estava indo para o centro, volta por ele mesmo. Então, os quatro raios são: chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo, bate no vértice com um certo ângulo alfa, reflete com o mesmo ângulo alfa. Isso seria a segunda lei da reflexão, né? O raio, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E o raio número 4, que é aquele que você nunca vai usar, mas tem que conhecer, se passa pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. Ok, agora vamos para as imagens criadas pelo espelho côncavo. Aqui está o espelho côncavo. O objeto eu coloquei antes do C. O espelho côncavo tem 5 possibilidades, porque eu posso colocar o objeto aqui antes do C, em cima do C, entre o C e o F, em cima do F e entre o F e o V. Então, por isso que eu tenho 5 possibilidades. Vamos lá. Como que eu crio a imagem? Basta dois raios. Chega paralelo, sai pelo foco. Ok, desenhei o primeiro raio. Faço o segundo, aquele fácil. Chega pelo foco, sai paralelo. Vejam que aqui os raios se cruzaram. Esse cruzamento dos raios é exatamente o topo desse objeto. Aqui é uma flecha para cima, aqui ela vai estar para baixo. Aqui é a minha imagem. Essa imagem está na frente do espelho, então ela é real. Ela está de ponta cabeça, então é invertida. E nesse caso, comparando com o objeto, ó, eu vejo que ela é menor do que o objeto. Então, real, invertido e menor. E uma coisa importante, ó, nos espelhos, a imagem real estará sempre na frente do espelho. Tá? A imagem foi criada na frente do espelho, ela é real. Tá?
Vou desenhar aqui, ó, vou colocar um resumo do que a gente vai vendo. Tá? Objeto antes do C, essa imagem pequenininha aqui, invertida na frente do espelho. Agora, coloquei o objeto em cima do C. Vamos desenhar a imagem. Chega paralelo, vai pelo foco. Outro raio. Chega pelo foco, sai paralelo. Se você notar, ó, essa imagem foi criada aqui e ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Ela está na frente do espelho, então é real. Está de ponta cabeça, então é invertida. E tem o mesmo tamanho, é igual. Tá? Vamos montar aqui, ó, objeto e imagem. Esse é um ponto crucial, um ponto legal para se gravar. Se o objeto estiver em cima do centro de curvatura, a imagem vai estar embaixo do mesmo tamanho, só está de ponta cabeça. Bom, próxima imagem. Coloca o objeto entre o C e o F. Raio que chega paralelo, vai pelo foco. Olha, a gente está usando muito esse, né? A gente sempre usa esse. Raio que chega pelo foco, sai paralelo. Olha onde eles se cruzaram aqui. Isso significa que a imagem está aqui, o topo dessa imagem está aqui. Ela é maior do que o objeto. Ela ainda está na frente do espelho, então é real. Ela está de ponta cabeça, então a gente chama de invertida. E maior do que o objeto em si. Real, invertida e maior. Vamos colocar aqui, ó, objeto, imagem. Continuando. Coloca o objeto em cima do foco, tá? Tá exatamente no ponto focal do espelho. Raio que chega paralelo, vai pelo foco. Aqui eu tenho um grande problema. Por quê? Sabe o segundo raio, que é vai para o foco, sai paralelo? Se o raio for para o foco aqui, o foco está embaixo. Ele nem vai bater no espelho. Então não dá mais para usar aquele segundo raio, que é um raio bom de desenhar. Vou usar esse aqui, ó. Bate no vértice, sai com o mesmo ângulo. Se você notar esses dois raios, se você desenhar bem eles, você vai ver que eles estão paralelos. Então, eles não se encontram aqui, eles não se encontram do lado real, e eles também não se encontram atrás do espelho, ou seja, não se encontram do lado virtual. Não é criada imagem, porque se os raios não se encontraram, não existe imagem nesse caso. Então, a gente fala que o objeto exatamente no ponto focal, a imagem é imprópria, tá? É quando não cria imagem. Então, coloca um objeto aqui, não aparece imagem na frente desse espelho. Continuando, coloca o objeto entre o foco e o vértice. Raio que chega paralelo, vai para o foco. O segundo raio vai para o foco, sai paralelo, não dá, né? O foco já está lá atrás da gente, ó. Então, não dá para ir para o foco. Vou bater no vértice e vou fazer sair com o mesmo ângulo. Notem que esses raios refletidos aqui estão ficando cada vez mais afastados. Eles nunca vão se encontrar. Mas, se eu finjo um prolongamento desses raios refletidos para o outro lado, aparece um cruzamento. Então, essa imagem, ela aparece do outro lado. Ela é virtual, direita e maior. Nos espelhos, a imagem virtual vai estar sempre atrás do espelho. Tá? Então, aqui objeto e imagem. Ok? Então, essas são as imagens criadas pelo espelho côncavo, as 5. Né? 5, lembrando que uma não é criada a imagem. Agora, imagens criadas pelo espelho convexo. Vamos lá. Coloca o objeto aqui, na frente do espelho. Não tem nenhum outro ponto aqui. Então, tanto faz eu colocar ele aqui, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, vai ser sempre igual. Tá? Raio que chega paralelo. Usa o foco para ser refletido. E raio que bate no vértice sai com o mesmo ângulo. Esses dois raios refletidos aqui, ó, nunca vão se encontrar, mas o raio que eu faço o prolongamento se encontra e aqui está a minha imagem. Essa imagem está atrás do espelho. Atrás do espelho é virtual. Ela está de pé, igual ao objeto, então é direita, e nesse caso é visivelmente menor do que o objeto. Tá? No espelho convexo vai ser sempre isso, vi-de-me. Tá? Vi-de-me para o espelho convexo. É até legal decorar isso mesmo, porque facilita a vida. Porque se você viu que uma imagem não é vi-de-me, o espelho não pode ser convexo, tem que ser côncavo. Bom? Então, nos espelhos, a imagem virtual está sempre atrás do espelho. Pessoal, dúvida até aqui? Dúvida, dúvida? Não? Ok? Então, vamos lá. Vou fazer um resuminho das imagens. Ó. Objeto, imagem, objeto, imagem.
objeto, imagem. Notem que enquanto o objeto se aproxima, a imagem se afasta e vai ficando maior. Daí, na hora que o objeto se aproxima ainda mais, não aparece imagem. E na hora que ele aproxima ainda mais, a imagem aparece lá do outro lado, virtual direito. Tá? No convexo, só tem uma possibilidade, vi de me, virtual, direita e menor. Ok? Agora, vou pegar um desenho qualquer, aqui eu peguei um desenho qualquer de um objeto, está antes do centro de curvatura, aqui está a minha imagem, e vamos dar alguns nomes às posições, porque a gente vai ter que calcular agora, usar as equações de Gauss para calcular essa imagem. Então, ó, primeira coisa, P é a distância do objeto até o espelho. Tá? P' é a distância da imagem até o espelho. F é o foco, né? Distância focal. O vai ser o tamanho do objeto e I vai ser o tamanho da imagem. Tá? Então, nós vamos usar essas 5 letrinhas aqui. P, posição do objeto ao espelho. P' da imagem ao espelho. O F é o valor do foco. O é o tamanho do objeto. I é o tamanho da imagem. Então, nós vamos usar essas letrinhas aqui para as equações de Gauss. Vamos lá, vamos começar. A equação de Gauss principal, Gauss escreveu assim, 1 sobre o foco é 1 sobre P, que é a posição do objeto espelho, e mais 1 sobre P'. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tem até um mnemônico um pouco estranho para isso, mas daí em sala de aula eu comento com vocês, tá bom? Esse 1 sobre P mais 1 sobre P', eu posso fazer o MMC aqui e aparece isso aqui, ó. Foco é P mais P', P vezes P' sobre P mais P', que a gente chama de produto pela soma. Usem esse, tá? Esse carinha aqui de baixo, porque ele já tem o MMC pronto, tá bom? Daí a gente tem o aumento linear transversal. Ele mede o quanto a imagem vai ficar maior ou menor do que o objeto. A I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. Tá? O I é o tamanho da imagem, O tamanho do objeto, P', distância da imagem até o espelho, P, distância do objeto até o espelho, F, o foco, e o A é o aumento. Tá? Característica. Os elementos que são positivos aqui não importa, porque você nunca vai errar, mas os negativos sim, então tem que tomar cuidado com esses. No espelho convexo, o F é negativo. Tá? O P' vai ser negativo se a imagem for virtual, se ela estiver atrás do espelho. Né? O espelho convexo, o foco está atrás do espelho, então é negativo. Se o P', se a imagem for virtual, ela está atrás do espelho, então o P' é negativo. E a imagem real ela é negativa, o A e o I. Por quê? Porque se o objeto está assim, a imagem está assim, contrário. Então essa imagem de ponta cabeça, a gente tem que usar o negativo para mostrar que ela de verdade está de ponta cabeça. Tá? Então, muito cuidado aqui com esses sinais, tá? Que é um ponto de pegadinha da questão. Principalmente esse aqui, ó, espelho convexo. O exercício dá o foco, mas ele não vai dar o valor negativo, mas você tem que usar o valor negativo. Tá? Então, resumindo, a gente tem as 5 possibilidades do espelho côncavo, né? Imagem real invertida, menor, maior, menor, igual, maior, imprópria e virtual direito e maior. Para o espelho convexo, só tem uma possibilidade, vi de me, e daí eu tenho a equação de Gauss, que eu vou usar o produto pela soma, ou o aumento linear transversal. I sobre O, menos P' sobre P, F sobre F menos P. Tá? Então, esse é o resumão da aula de espelhos esféricos. E vamos para os exercícios. Primeiro exercício. O uso de espelhos retrovisores externos convexos em automóveis é uma determinação de segurança do governo americano desde 1970. Por quê? Por que eu tenho que usar espelho retrovisor convexo? A gente acabou de ver que a imagem de convexo é vi, de, me. Virtual, direita e menor. O direito é bom porque daí, se eu estiver olhando para um espelho, eu não vou ver tudo de ponta cabeça. Estou dirigindo, não quero ver nada de ponta cabeça. O me, que é menor, significa que a imagem vai estar menor. Daí você fala, mas não é pior uma imagem menor?
Depende, porque se é menor, significa que cabe mais objetos ali naquele espelho. Então eu tenho um campo de visão maior. Tá? Então a imagem aparece mais longe, que dá essa impressão de ser menor que o objeto real, com um aumento do campo visual em relação ao espelho plano. Tá? Então é por isso que a gente usa retrovisores externos convexos, um pouco convexos, eles não são muito. Tá? Espelhos convexos também têm saída de garagem, sabe aquele espelho redondo, grandão que está no alto? Normalmente você olha para aquilo, você vê a rua inteira. Se fosse aquele espelho plano, você não ia ver praticamente nada. Tá? Então ele amplia o campo visual. Segundo exercício, os elevados custos da energia aliados à conscientização da necessidade de reduzir o aquecimento global fazem ressurgir antigos projetos, como é o caso do fogão solar. Utilizando as propriedades reflexivas de um espelho côncavo, devidamente orientado para o sol, é possível produzir aquecimento suficiente para cozinhar ou fritar alimentos. Suponha que um desses fogões seja constituído de um espelho esférico côncavo ideal e que, num dado momento, tenha o seu eixo principal alinhado com o Sol. Então, aqui está o eixo principal, o Sol está aqui em cima e aqui está o espelho côncavo, né? Essa parte de cima é a parte espelhada. Daí eu tenho várias posições aqui. O P4 está no foco, o P2 está no centro de curvatura. Na figura, P1 a P4 representam posições igualmente espaçadas sobre o eixo principal do espelho, nas quais uma pequena frigideira pode ser colocada. P2 coincide com o centro de curvatura e P4 com o foco. Considerando que o aquecimento em cada posição dependa exclusivamente da quantidade de raios de luz refletidos pelo espelho que atinge a frigideira, a ordem decrescente de temperatura que a frigideira pode atingir em cada posição é. O que eu tenho que pensar é o seguinte: qual posição aqui vai ter mais raios de sol? Daí você tem que lembrar do seguinte: ó, os raios de sol que chegam paralelos, raio 1, o raio notável 1, raio que chega paralelo vai pro foco. Então, olhem só, no foco, que é a posição 4, é onde eu tenho a maior quantidade de raio de luz. Ou seja, tem muito raio de luz passando aqui. Ou seja, ele vai ter maior aquecimento. O P5 e o P3 têm um aquecimento igual, porque são igualmente espaçados do F, mas seriam os dois segundos pontos de maior aquecimento. Tá? Então, maior aquecimento foco, depois P3 e P5 iguais. Aqui eu já tenho a resposta. P4 maior que P3 igual a P5. E daí o P2 e P1, que estão cada vez mais distantes, cada vez menores. Um objeto real de altura 10 centímetros é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, a 4 centímetros do seu vértice. A imagem conjugada desse objeto é real e está situada a 12 centímetros do vértice do espelho. Determine a sua distância focal e seu raio de curvatura. Vamos lá. Objeto, 10 centímetros de altura. Posição dele em relação ao espelho, 4 centímetros. A imagem, 12 centímetros. Tá? Ela é real, então está na frente, isso aqui é positivo. Eu vou usar o produto pela soma. Ó, eu tenho P, tenho P', consigo descobrir o valor do foco. Se eu sei o foco, eu descubro o raio. Né? Então, foco é produto 4 vezes 12 sobre pela soma, 4 mais 12. Isso aqui vai dar 48 por 16, ou seja, 3 centímetros. Se o foco é 3, o raio é 6. Tá? Então, ele pediu foco e raio, tá aí. Letra B. Ele pede o aumento linear e explique o sinal algébrico que aparece. A é I sobre O, menos P' sobre P, F sobre F menos P. Olha só, gente, eu tenho todas essas possibilidades. Ele me pede o A, ele já me deu o P' e me deu o P. Então eu vou usar A é menos P' sobre P. Tá? Menos P' é menos 12 sobre P, que é 4, dá menos 3. Agora vem a dificuldade, né? Eu tenho que explicar esse sinal negativo. Por que, que eu tenho um sinal negativo aqui? Porque a imagem é real, ela está na frente do espelho, ela está de ponta cabeça. Tá? Então, ela está exatamente o contrário, objeto para cima, imagem para baixo. Por isso que esse A é negativo. E ele pede a altura da imagem em sua classificação. Então vamos lá. Ó. A, I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. Agora eu vou poder usar essa daqui. Ó. Eu tenho o A, acabei de achar. Quero o I.
e tenho O. Então, A menos 3 é I sobre O. Passo 10 multiplicando menos 3, vai dar 30, né? Negativo. Então, o I é menos 30 centímetros. Por que menos? Se o A é negativo, o I tem que ser negativo. Tá? Os dois sempre acompanham o sinal. E então, o I vale 30 centímetros. Olha, triplicou esse 3 aqui do A, significa que triplicou o tamanho do objeto. E é negativo porque está de ponta cabeça. Então, é real, é invertido e, nesse caso, é maior porque triplicou. Tá? Então, aí está a questão número 3. Exercício número 4. Um objeto é posto em frente a um espelho côncavo sobre seu eixo principal. A figura a seguir representa a situação sendo V o vértice e F o foco, e C o centro de curvatura. Na figura a seguir, trace ao menos 2 raios de luz que partam do objeto, refletindo-se no espelho e se encontrem para formar a imagem. Desenhe tal imagem. Então, raio que chega paralelo vai para o foco. Não posso usar pelo foco, porque o foco já está lá atrás. Então, bate no vértice, sai com o mesmo ângulo. Aqui esses raios não se encontram, eu finjo um prolongamento lá para trás. Aqui está a minha imagem. Ela é virtual, direita e maior, vidma. Tá? Virtual, direita e maior. Letra B. Calcule a posição e a altura da imagem e compare com o resultado obtido no item anterior. Aqui no texto ele não deu números, mas aqui tem, ó, cada quadradinho vale 1 centímetro. Então eu consigo arrancar informações aqui. Ó, eu tenho P, que vale 2, eu tenho O, que vale 2, e eu tenho P', que vale 1, 2, 3, 4. Tá? Então, foco vale 4. Ó. 4 é 2 vezes P' sobre 2 mais P'. Passo 2 mais P' multiplicando 4. Aplica a distributiva aqui, vai ficar 8 mais 4P' igual a 2P'. Passa esse 2P' para lá, vai ficar negativo, e passo 8 para cá. 2P' igual a menos 8. Então, P' igual a menos 4 centímetros. Tá? Ó, a gente já tinha achado a imagem exatamente no ponto 4, mas por que é menos? Porque está atrás do espelho. Tá? Então, está atrás do espelho, P' negativo. Daí ele pede também para calcular a altura da imagem. Vou usar A é I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. Eu tenho o tamanho do objeto, tenho P', tenho P, acho I. Então, vou usar isso que está em vermelho aqui. Ó. I sobre 2 é menos. O P' é negativo, então fica menos, menos 4, dá mais 4, né? Dividido por 2, ou seja, o I vale 4. Tá? I, 4 centímetros, e a gente acabou com o exercício número 4. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Ok, vamos lá. Considere um espelho convexo cuja distância focal em módulo é 6 centímetros. Um objeto tem altura de 9 centímetros e é colocado a uma distância de 3 centímetros do vértice desse espelho, perpendicular ao eixo principal. Determine a posição e a altura da imagem conjugada pelo espelho. Então vamos lá, o foco vale 6 centímetros, menos porque o espelho é convexo. O objeto 9 centímetros e o P vale 3. O exercício está pedindo para determinar a posição e a altura da imagem. Então ele pede P' e depois o valor do I. Ó, eu tenho F, tenho P, descubro P', produto pela soma. Menos 6 igual a 3 vezes P' sobre 3 mais P'. Vamos passar esse 3 mais P' multiplicando o menos 6 e aplicar essa distributiva. Vai dar menos 18, menos 6P' igual a 3P'. Passa esse menos 6P' para o outro lado, vai ficar positivo, vai dar 9P' lá. Passo 9 dividindo, menos 18 dividido por 9 dá menos 2. Então aqui está o P'. Vamos determinar agora a altura dessa imagem. Olha a equação aqui do aumento linear. A, I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. Eu tenho O, tenho P', tenho P. Vou usar esse quarteto aqui. I sobre O menos P' sobre P. Menos menos 2 dá 2. Passo 9 multiplicando. 9 vezes 2, 18. 18 por 3, 6. Então,
Aí está o tamanho da minha imagem, 6 centímetros. Continuando. Exercício número 6. Coloca-se um objeto frontalmente a um espelho esférico a 15 centímetros do seu vértice. Se a imagem formada é direita e 4 vezes maior que o objeto, determine. Bem, essa imagem é direita, 4 vezes maior. Ele quer saber quanto vale o foco. Então, P é 15 centímetros, o aumento é 4, tá? A, I sobre O, menos P' sobre P, F sobre F menos P. Ó. Eu tenho A, eu tenho P, vou descobrir esse F. 4 é F sobre F menos 15. Parece complicado, mas não é não. Ó. Vamos passar esse F menos 15 multiplicando 4. 4F menos 60. Já apliquei a distributiva aqui, igual a F. Vamos passar esse F para a esquerda, 4 menos 1, e vamos passar esse menos 60 para a direita, vai ficar mais 60 lá. 3F é 60, F igual a 20 centímetros. Tá? Resposta da letra A. Letra B, ele pede distância entre objeto e imagem. Cuidado, hein? Ele não falou entre imagem e espelho ou objeto e espelho. Ele pediu entre objeto e imagem. Então, eu vou ter que calcular quanto que vale o P', que eu ainda não sei. Eu tenho A, tenho P, acho P'. 4 igual a menos P' sobre 15. Menos P' é 60. P' igual a menos 60 centímetros. E a distância vai ser a distância do objeto mais a distância da imagem em módulo. Tá? Então, 15 mais 60, e isso vai dar 75 centímetros. E aqui, gente, trabalhinho para casa para entregar no dia 9/9 de 2021. Resolva as questões 192 a 201 e 210 a 217, tá? Do caderno de atividades. Então, quero que todo mundo faça esses exercícios aí e daí depois entreguem para mim no dia 9, tá bom? É isso aí, gente.